O que há de verdade na história de que Rollraiser pode pintar no Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre o Corinthians. Thales Magno emprestado até dezembro, você aprova? Falo também sobre Cuca e pequenas desavenças com acionistas do Galo. Tem novidade importante no Cruzeiro, te atualizo sobre Sampaoli, pedido por parte da torcida do Santos para treinar o Peixe. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças, quais as marcas mais presentes entre fornecedores de material esportivo no futebol brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. É óbvio que eu vou abrir com a minha portuguesa, que anunciou a contratação de mais um jogador, Lohan, 29 anos de idade, centroavante, que disputou o último campeonato carioca pela Portuguesa do Rio, 10 partidas, 4 gols e 1 assistência. Já Fernando Diniz quer voltar ao Fluminense e conta com o apoio de parte do elenco. Nesse momento, quem é contrário a essa mudança parecem ser os dirigentes do Fluminense, que estão mais propensos a pensar em Dorival Júnior e Renato Gaúcho. Já o Botafogo está de olho em Cauli, meio atacante que pertence ao Bahia. No início dessa temporada já havia existido uma consulta do Bota. Na oportunidade o Bahia disse não porque tinha o Cauli como titular absoluto. Nesse momento o Cauli tem sido mais reserva do que titular. Para fechar o giro de notícias, torcida do Flamengo brava com o ingresso mais barato para o jogo contra o Vitória no final de semana em Salvador, a R$230. Dirigentes do Vitória chegaram a emitir uma nota afirmando que é esse o preço pago por torcedores do Vitória para qualquer arquibancada no Barradão. As duas últimas, Esforça foi a novidade na lista de relacionados do Vasco da Gama para a partida contra o Melgar no Peru, estreia Cruz Maltina na Sul-Americana. Leonardo Zago, que era técnico do Sub-20 do Santos, é o novo comandante da base do Galo. Preciso te falar agora sobre as maiores fornecedoras de material esportivo em atividade no Brasil. Você tem alguma ideia de qual marca está mais presente entre os 20 clubes da Série A? Acertou quem citou Adidas e Umbro. Cada uma delas tem 4 clubes na primeira divisão. A Adidas tem parceria com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter. Já a Umbro conta com Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Na sequência aparece a Puma com 3 clubes, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. A Puma que só tinha o Palmeiras e acabou de se associar ao Bahia e ao Red Bull. A Volt conta com Fortaleza e Vitória. O Vozão é a fornecedora de material esportivo do Ceará, a 1913 do Juventude. Nos casos de Ceará e Juventude são marcas próprias. A Reebok faz os uniformes do Botafogo, a Capa faz os uniformes do Vasco, enquanto a New Balance produz os materiais do São Paulo. Tem ainda a Atleta, que cuida do Mirassol, e a Nike, que nesse momento conta apenas com o Corinthians, mas já fechou acordos com Vasco e Atlético Mineiro e também negocia para ser a fornecedora de material esportivo do Grêmio, Vasco e Galo para 2026. A ideia em relação ao Grêmio é o mesmo período. Bora mudar de assunto e falar sobre Jorge Sampaoli. Parte da torcida do Santos, especialmente nas redes sociais, não quer mais contar com Pedro Caixinha, treinador que havia assumido o Santos no início dessa temporada, mas que ainda não conseguiu fazer com que o Santos decolasse, e a derrota por 2-1 de virada para o Vasco em São Januário só aumentou essa reclamação. Também nas redes sociais tem muito torcedor santista pedindo a volta de Sampaoli, treinador argentino que no Santos fez um trabalho bastante legal em 2019, foram 63 partidas ao longo da temporada com 35 vitórias. O trabalho foi tão bom que ele acabou recebendo uma proposta bem alta para se mudar para o Atlético Mineiro no ano seguinte. Já o Caixinha, com números mais modestos, 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, é alguém que tem perdido bastante no Campeonato Paulista de forma especial. Importante dizer que ninguém no Santos admite qualquer movimento nesse momento para a demissão do Pedro Caixinha, muito menos em relação ao Jorge Sampaoli, que se sabe gosta de investimentos altos, mas ao julgar pela presença de Neymar, Rollraiser, Tiquinho, entre outros, nem acho uma ideia tão maluca. Você gostaria do Sampaoli no Santos? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Sampaoli que não trabalha desde 25 de janeiro, quando foi demitido pelo Rennes da França. Ele tem passado esse período de férias forçadas no Rio de Janeiro, onde mora de forma fixa.
Bora falar agora sobre o adversário do Cruzeiro nessa terça-feira na Sul-Americana, fase horrorosa do União Santa Fé. Cruzeiro estreia na Sula contra o Lanterna do Grupo A do Campeonato Argentino. É que o União Santa Fé vem de uma derrota por 1-0 para o Aldosivi, que é também o outro Lanterna. O Aldosivi tinha 5 pontos, com a vitória contra o União foi para 8 pontos. A crise é tão grande que o técnico Quili Gonzalez quase foi demitido nos últimos 10 dias. E a última entrevista dele foi bastante traumática. Ele chegou a admitir que o vestiário está destruído e que a raiva dos torcedores contra a comissão técnica e jogadores é absolutamente merecida. E ele ainda admite que a Sul-Americana está longe dos principais planos do União para 2025, abre aspas para o Quili Gonzalez. Não estou preocupado com o jogo com o Cruzeiro. Não podemos nos confundir com a Copa. Dá para imaginar, diante desse cenário, que o Cruzeiro pode ter uma estreia na Sul-Americana não tão complicada quanto se imaginava quando do sorteio. Cruzeiro que já estreou no Campeonato Brasileiro sem brilhar, mas conseguindo uma vitória importante por 2-1 contra o Mirassol. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Deixa eu ser bem preciso e cauteloso nas palavras para não ser mal entendido. Mas posso assegurar que o Cuca, técnico campeão mineiro, já tem pensamentos diferentes em relação aos principais acionistas do Galo. O motivo, a formação do atual elenco. Cuca gostou dos movimentos feitos para a construção do atual time que foi campeão mineiro de forma muito merecida, mas o restante do planejamento parece ter sido estancado pelos dirigentes atleticanos. Cuca chegou a pedir a contratação de mais 4 jogadores. Ele entende que há necessidade de um elenco um pouquinho mais encorpado, de olho na série de competições que serão disputadas. E aí que começam a pintar os problemas. Os acionistas do Galo asseguram que não há mais dinheiro para investimentos. Inclusive, o Atlético já deixou vazar a notícia de que não pretende mais contratar atletas até 11 de abril, quando se encerra a janela de transferências para atletas que disputaram campeonatos estaduais. Aí surge um segundo problema. Pochettino, que poderia ter sido envolvido na troca com o Daverson, acabou barrado pelo Rodrigo Weber, que é o chefe do SIG, o Centro de Inteligência do Galo. E aí era o Cuca pedindo o Pochettino contra o Weber, afirmando que não deveria ser contratado. A palavra de alguém do SIGA prevaleceu em relação à palavra do técnico do Atlético, o que causou algum problema interno. Tem também a questão envolvendo saídas de atletas. O Cuca não conta com Fausto Vera nem Brian Palacios e pediu para que a diretoria encontrasse clubes para esses jogadores. A ideia era substituí-los com atletas da confiança do próprio Cuca, mas os dirigentes do Atlético bateram o pé e decidiram pela permanência de ambos. Resta saber se eles vão ser aproveitados ou não durante a temporada. Hora de falar sobre o Corinthians, que estabeleceu um novo plano para contar com o Thales Magno, pelo menos até dezembro. Vale a lembrança de que o atacante, que deixou boa impressão apesar de nunca ter sido titular absoluto, tem vínculo com o Timão somente até 30 de junho. Ele pertence ao New York City e está emprestado. A ideia para que o Corinthians ficasse com o atleta era comprá-lo em definitivo, 13 milhões e meio de dólares ou 77 milhões de reais. Essa possibilidade está completamente descartada. O Corinthians alega não ter dinheiro. E no primeiro momento trabalhava com um empréstimo de uma temporada. O New York City disse que empréstimo de um ano também está completamente fora dos planos. E agora o Corinthians tenta convencer o New York City a estender esse contrato de empréstimo até dezembro, ou seja, por mais 6 meses, mediante pagamento de 5 milhões de reais. O Corinthians aguarda por uma posição do New York City e também da Liga, da Major League Soccer. O Thales Magno é um dos atletas referência, até por isso tem participação da Major League Soccer. A pergunta que eu deixo para você é: vale a pena gastar 5 milhões de reais pelo reempréstimo de um atleta por um período de 6 meses? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Importante contar ainda que nessa segunda-feira o Rodrigo Garro deu entrevista afirmando que vai dar um tempo do futebol. Tudo para que ele possa tratar o joelho. O Garro admitiu que jogou contra o Palmeiras sem a menor condição. Ele só foi a campo por ser uma final, muitas dores no joelho, mesmo à base de bastante infiltração. Como ele tem 27 anos de idade e pretende jogar por bastante tempo, a ideia é que ele se recupere de uma vez por todas e volte a jogar assim que estiver com o joelho zerado. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Flamengo e mais uma especulação envolvendo a busca por um atleta para concorrer com a Arrascaeta. Novo nome da vez é Rolaiser, ou Rolaiser, como queiram. Esse é um meio atacante argentino contratado alguns dias atrás pelo Santos junto ao Benfica, operação de 11 milhões de euros.
Informação do setorista do Fla, o Fabrício Lopes, é de que o rubro-negro gosta do Raul Lazer e cogita apresentar uma proposta para os próximos dias. Até agora, nenhum movimento nesse sentido. Confesso que me parece esquisito o Flamengo querer o Raul Lazer alguns dias depois dele ter sido contratado pelo Santos ao custo de 11 milhões de euros. Se fosse para levar essa história adiante, teria que ter contratado antes de o Peixe fazer o jogador como reforço. Até porque o Santos vai exigir um caminhão de dinheiro, valor bem superior a esses 11 milhões de euros. Com outro detalhe importante, o Raul Lazer é bom jogador, mas está longe de ser um substituto para o Arrascaeta. Atacante que gosta de atuar mais pelo lado de campo, como um ponta, bom driblador, enfim. Na teoria, quando o Flamengo busca alguém para jogar ao lado do Arrascaeta ou para concorrer com ele pensa em alguém que possa jogar centralizado. A ideia do Andrés Pereira me parece bem mais plausível. Andrés que tem feito todos os esforços do mundo para se tornar reforço do Fla a partir da metade do ano. Ele inclusive já avisou ao pessoal do Fulham que não tem planos para estender o atual contrato. E é baseado nisso que o Flamengo e o Andrés Pereira farão pressão para que o Fulham o libere, obviamente mediante pagamento e compensação financeira importante na metade do ano. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, sem qualquer acordo. Só para fechar o noticiário do dia, relacionado ao Flamengo, Pedro reapareceu no campo, treinando com o restante do elenco, e registrou esse momento de muita felicidade para ele, depois de uma recuperação longa. De uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, Felipe Luiz já havia afirmado que a previsão de retorno do centroavante é agora para o mês de abril. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau!